Jesus continuou seu último discurso público no Templo de Jerusalém, falando às multidões e aos seus discípulos, referindo-se especificamente aos escribas e fariseus. As críticas que antes ele fazia em círculos menores ou em resposta a confrontos específicos, agora tornavam-se uma exposição pública e sistemática. E Jesus escolheu o Templo de Jerusalém, o palco principal da autoridade religiosa, para desmascarar o sistema que deveria conduzir o povo a Deus, mas que na realidade estava bloqueando o caminho. Sentar-se na cadeira de Moisés significava que os escribas e fariseus eram os sucessores oficiais do papel de Moisés como instrutores da lei. Essa cadeira não era apenas um conceito simbólico, mas uma peça física de mobiliário encontrada em muitas sinagogas no período do Segundo Templo e dos séculos seguintes. Jesus estabeleceu uma distinção clara entre a autoridade do cargo e a integridade do indivíduo. Ele disse que os escribas e fariseus deveriam ser respeitados não por causa da sua conduta, mas porque ocupavam um cargo de autoridade ordenado por Deus. No entanto, eles eram maus exemplos, porque eram extremamente legalistas, e essa atitude foi rejeitada até pelos primeiros cristãos. A motivação deles era o orgulho e o status social. Eles alargavam os filactérios, que eram caixinhas com versículos do Antigo Testamento presas à testa ou ao braço, e aumentavam as franjas das suas vestes, tudo para parecerem mais santos. Amavam os primeiros lugares nos banquetes e as cadeiras de destaque nas sinagogas. Tinham prazer em ser saudados nas praças e serem chamados de rabi, ou mestre, buscando o reconhecimento dos homens em vez da aprovação de Deus. Depois de descrever o comportamento orgulhoso dos líderes religiosos, Jesus se voltou para os seus discípulos para estabelecer um novo padrão de comunidade, baseado na igualdade fraternal e na humildade. Jesus proibiu seus seguidores de buscarem o título de rabi, ou mestre, porque naquela época esse título trazia um status de superioridade intelectual e espiritual. Ele estendeu a proibição aos títulos de pai, no sentido de autoridade espiritual absoluta, e guia. Com isso, ele ressignificou o que se entendia sobre poder e importância, deixando bem claro que, de acordo com a ética do reino de Deus, ninguém deve ficar correndo atrás de títulos ou querendo ser chamado de mestre ou doutor para se sentir superior. Por quê? Porque simplesmente somos todos irmãos. Ele mostrou que a nossa referência de autoridade não é um homem aqui na terra, mas o próprio Cristo. Por isso, a regra do reino é o contrário do que o mundo ensina. No mundo, grande é quem manda. Para Jesus, grande é quem serve e honra os outros. É importante entender que quando Jesus diz para não chamar ninguém de pai ou mestre, ele não está proibindo o uso biológico ou acadêmico desses títulos e nem de nenhum outro título. Ele está, sim, proibindo o uso dessas e outras funções como títulos de orgulho que usurpam o lugar de Deus no coração. E essa advertência ainda é válida até os dias de hoje. Na sequência, temos uma série de 8 acusações de Jesus contra os escribas e fariseus. Quando ele disse ai de vós, ele usou uma expressão que tanto no grego quanto no hebraico mistura 2 sentimentos: advertência grave e profunda tristeza. Os pecados dos escribas e fariseus eram bloqueio espiritual. Eles não entravam no caminho da vida eterna por causa do orgulho, das suas regras e das exigências falsas, e ainda faziam com que outros desistissem ou se perdessem pelo caminho. Exploração religiosa. Roubavam os bens das viúvas e tentavam esconder esse pecado com orações longas e teatrais que eram usadas para construir uma imagem espiritual, muitas vezes com o objetivo de obter grandes doações. Falso discipulado. Eles se esforçavam muito para fazer prosélitos. Eram mensageiros corajosos e enérgicos, mas com uma mensagem falsa, de modo que esses prosélitos se tornavam 2 vezes piores do que eles.
O prosélito era o gentio que abandonava o paganismo para adotar a fé, as leis e os costumes do judaísmo. Juramentos vazios. Eles davam mais valor ao ouro do templo do que ao próprio templo. Além disso, achavam que podiam criar regrinhas para falsos juramentos. Mas Jesus os lembrou que tudo, o altar, o templo e o céu, pertence a Deus e não dá para separar a nossa religião da nossa honestidade. Apego aos detalhes e abandono do essencial. Eles eram rigorosos com regras pequenas, como dar o dízimo até de temperos de cozinha, mas ignoravam a essência da fé, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Gastavam uma energia enorme para não cometer erros bobos, enquanto aceitavam passivamente pecados bem mais graves. Limpeza só por fora. Jesus os compara ao copo e ao prato, limpos por fora e sujos por dentro. Os fariseus e os escribas mantinham uma aparência impecável diante dos outros, mas por dentro estavam cheios de ganância e corrupção. Sepulcros caiados. Eles tinham aparência de justiça e santidade perante os homens, mas era só fachada. Seus corações estavam transbordando de falsidade e hipocrisia. Falsa honra aos profetas. Eles construíam túmulos bonitos para os profetas que seus antepassados haviam matado e diziam que, se fossem eles, teriam agido diferente. Mas Jesus mostrou que isso era pura hipocrisia. Eles honravam os profetas mortos, mas perseguiam os profetas vivos. Jesus confrontou aqueles líderes chamando-os de serpentes, raça de víboras. Essa expressão carrega a ideia de família do diabo, pois eles seguiam o mesmo caminho da violência dos seus antepassados. Jesus afirmou que enviaria profetas e sábios que seriam perseguidos e mortos, fazendo com que aquela geração se tornasse responsável por todo o sangue inocente derramado na história, desde Abel até Zacarias. Jesus deixou claro que a justiça divina não ignora a maldade disfarçada de religião. E ao encerrar, ele fez uma afirmação muito séria. Os séculos de rebeldia e perseguição contra os mensageiros de Deus seria cobrada daquela geração específica. Eles teriam que encarar o resultado de ter fechado o coração para a verdade. Depois de falar verdades tão duras, Jesus olhou para Jerusalém e, com a voz embargada de tristeza, falou uma palavra de lamentação. É uma das imagens mais bonitas e tristes da Bíblia. As palavras "quantas vezes eu quis" são uma indicação sutil de que Jesus havia visitado Jerusalém muitas vezes antes. Ele não poderia ter dito isso a menos que tivesse feito várias visitas a Jerusalém com repetidos apelos ao seu povo. Jesus está revelando aqui que nunca quis o castigo deles. Pelo contrário, ele queria o acolhimento, ele queria ser o refúgio, um lugar de segurança. O problema é que eles não estavam dispostos. Portanto, a destruição que estava predita viria sobre eles. Esse era um alerta de que uma vida ou uma religião sem Jesus, por mais bonita que seja por fora, é uma casa deserta. Jesus fez um desfecho profético e esperançoso, apesar de toda a severidade anterior. Ele declarou que sua presença física e sua proteção estavam se retirando de Jerusalém. O povo não o veria mais até que estivessem prontos para reconhecê-lo verdadeiramente, como está escrito no Salmo: "Bendito o que vem em nome do Senhor". Foi um anúncio de que a oportunidade da visita de Deus havia sido perdida naquele momento, mas também uma promessa de que haverá um dia, no futuro, em que o reconhecimento dele por todo o povo de Israel será inevitável. Jesus saiu do templo e, quando estava sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos lhe pediram, em particular, que lhes dissesse qual seria o sinal da sua vinda e do fim dos tempos. A resposta de Jesus você confere comigo amanhã, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.